Mais uma vez, bom dia a todos e toda. Só tá a Camila aqui na. Hoje a gente tá com a missão aqui de apresentar, né, os novos, de forma oficial, os novos diretores executivo e geral do Departamento de Futebol do Sport Clube do Recife. Esse novo momento a gente iniciou aí há cerca de 2 semanas, eu não saberia precisar, mas algo em torno de 2 semanas, de a gente dar um salto, né, qualitativo no que diz respeito à gestão do departamento de futebol do nosso clube. Logo que foi decidido isso, né, que a gestão decidiu esse novo modelo organizacional, eu fui ao mercado, né, conversei com muitos dirigentes, presidentes de outros clubes, grandes clubes do futebol brasileiro, com outros executivos de mercado, e me convenci, né, eu estou trazendo para a primeira pessoa, me convenci de que de fato esse é o melhor modelo. Se formos observar os grandes clubes hoje, né, não preciso aqui citá-los, todos já estão nesse modelo, né, de que seu departamento não tem mais a figura do diretor estatutário, ou como a gente costuma chamar aqui, de abnegado. Esses departamentos, eles são 100% profissionais. Não que lá as pessoas não fossem profissionais, né? Que todo mundo que tem carteira assinada, ela automaticamente é uma profissional, né? Não é isso. Mas a gente precisava trazer pessoas que tivessem essa expertise, que, né, que tivesse passado também por outros clubes, ou até mesmo por outras experiências administrativas, para que tivéssemos êxito, né, nesse novo modelo aí citado. Chegamos aos nomes, né, do Thiago. Primeiramente foi o Thiago, e foi muito bem referendado, né, por várias pessoas que a gente consultou no mercado, entrevistamos. Thiago tem aí a sua experiência, né, de futebol, né, já passou também por vários clubes. Thiago vai ser o responsável, aí é importante que a gente já deixe aqui bem claro, tudo que for referente à parte desportiva, ou seja, o relacionamento com a comissão técnica, relacionamento com os atletas, relacionamento com o mercado do futebol também, aí leia-se empresários, enfim, tudo isso que envolve esse ecossistema do futebol. O Thiago vai liderar esse processo. E posteriormente, depois de uma longa conversa e, enfim, várias discussões, né, chegamos aí ao nome do Henrico, e também veio muito bem referendado, né, esteve aqui pessoalmente conosco. A gente achou por bem fazer essa entrevista pessoalmente, por se tratar de um cargo novo. Até então a gente não existia dentro da estrutura do Sport Clube do Recife. Então a gente achou por bem trazê-lo aqui, conversamos, né, Henrico, durante um dia, e fizemos aí várias ponderações, momento desportivo, momento político, momento administrativo do clube, e chegamos à conclusão que de fato o Henrico era a pessoa ideal para que pudesse liderar esse novo momento aí do departamento. Só quero referendar que
a profissionalização, né, o fato de não existir mais o cargo político, né, isso não quer dizer que a chave está sendo dada a nenhum dos dois ou a quem quer que seja, tá certo? Ainda tem um comando, né, esse comando será exercido pela presidência do Esporte Clube do Recife, né, ainda hoje, eu vou, eu convidei, na realidade, né, peço até desculpa pela expressão, mas convidei vários ex-presidentes para uma conversa, para explicar a eles o que é que está acontecendo, onde é que a gente quer chegar, mostrar que o futebol brasileiro tem mudado e está caminhando nesse sentido. Enfim, tenho certeza que a partir de agora, né, a gente vai mudar essa chave, né, a gente está vivenciando aí um momento não tão bom, né, para não dizer ruim, mas essa chave vai ser mudada, né, temos a confiança de que administrativamente o departamento vai dar uma guinada e isso vai refletir diretamente no desempenho esportivo da nossa equipe. Obrigado. Beleza. Vou abrir as perguntas agora para o Thiago, tá bom? Primeiro para o Thiago, tá? Tiago, boa tarde. Pedro Maia Antônia 45. Bom dia ainda. Você aceitou esse desafio, né, de vir, querendo ou não, fazer parte desse gerenciamento do futebol do esporte. E eu queria saber o que é que te motivou a vir para cá, porque querendo ou não, o esporte hoje vive uma situação muito complicada na tabela e é um desafio bem interessante, né, para assumir. A torcida está impaciente, vocês provavelmente têm essa missão de olhar esse elenco atual, talvez fazer algum tipo de reformulação, pensando nessa pausa para o Mundial, para um novo campeonato brasileiro que vai começar. Então, como é que vocês vêm pensando nesse novo esporte, né, que você e o Henrique vão ter que criar daqui para frente? Bom dia a todos. É com muita alegria e muita felicidade de estar aqui. Estou muito motivado nesse novo clube, nesse novo projeto, porque é um clube gigantesco, né, dentro do cenário nacional e sabemos da responsabilidade que temos daqui para frente. Sabemos da grandeza do clube, sabemos aonde queremos chegar e é por isso que me motivou a estar aqui hoje, aceitar o convite do presidente. Para aceitar esse convite, fiz várias pesquisas sobre o nosso elenco, sobre a nossa comissão técnica, sobre o nosso staff. E é uma equipe de trabalho que eu confio e acredito que nós podemos sair dessa situação. Sabemos que temos que fazer alguns ajustes necessários, que toda a equipe passa em janelas. Então estou preparado e motivado para dar andamento e seguir em busca dos objetivos do clube. Tiago, bom dia. Lucas Holanda, do canal do Lucas Holanda. Queria te perguntar uma situação mais específica. Você chegou há pouco mais de uma semana, né? Mas na semana passada a gente viu o Sport anunciar que 2 atletas com contrato estavam fora dos planos, né? O Gustavo Maia e o Matheus Alexandre. Queria saber se já há alguma definição dessa situação dos 2 atletas. E você também falou do perfil, né, de montagem de elenco de ajuste. Qual perfil o Sport vai atacar nas próximas janelas? Fazem 5 dias que eu cheguei ao clube. Estamos fazendo ainda alguns diagnósticos dentro do clube, porque quando você está fora, você tem um olhar diferente quando você está dentro do clube. Mas sabemos, junto com a nossa comissão técnica, junto com toda a diretoria, entender que nós precisamos fazer esse ajuste bem pontual, né, que são atletas vencedores, aqueles atletas no qual irão chegar, são atletas que têm um perfil vencedor, atletas que vêm com fome para vestir essa camisa gigantesca do nosso futebol.
E também não podemos deixar de falar do nosso elenco. É um elenco qualificado, é um elenco que nós sabemos que tem as suas qualidades, que estamos passando por um momento difícil, mas nós vamos sair dessa porque nós confiamos no que foi feito. Ajustes vão ser feitos e serão necessários, mas também nós temos que dar total confiança para aqueles que estão aqui, porque é eles que vão tirar o esporte dessa situação. Bom dia, Thiago Gasparino, Alessandro Matias, do canal Pratica Sport TV no YouTube. Thiago, quando você coloca que o elenco é bom, o torcedor agora, e a oportunidade é essa de falar diretamente com a torcida, o torcedor olha um time na zona do rebaixamento, lanterna, e não enxerga como você colocou a frase aqui agora. O esporte vai ter pouca mudança, muitas mudanças. Como é que vai ser esse esporte dentro desse teu contexto, partindo da premissa que está começando um trabalho do zero que vocês vão fazer? Obrigado, boa sorte. Acho que estamos fazendo todo o diagnóstico agora necessário, junto com a diretoria e com a comissão técnica. A nova comissão técnica também está há pouco tempo dentro do clube. Teve os 2 jogos, mas sabemos que até a parada temos mais 2 jogos, e esses 2 jogos são muito importantes para a gente na parada da data do Mundial de Clubes, está fazendo os ajustes necessários. Mas nós temos que passar confiança, tranquilidade também para o nosso grupo de jogadores. Porque cada atleta não chegou aqui por acaso, tem sua história, tem seu valor. Então sabemos os atletas que aqui estão, então nós temos que dar total tranquilidade e confiança para que eles possam executar, né? Então nós temos que entender o cenário no qual eles passaram para a gente estar nesse momento que nós não gostaríamos de estar passando. Mas nós também temos que valorizar alguns pontos que foram construídos e nós damos seguimento agora daqui para frente. Tiago, bom dia, seja bem-vinda. Camila Souza, do Globo Esporte. Yuri já tinha falado um pouco sobre teu perfil de atuação, né? Mas queria que você falasse um pouco mais, assim, quais necessidades que você, dentro desses primeiros dias, vai atacar, e que você falasse um pouco mais do diagnóstico, né, também inicial, já que você está há pouco tempo, né, foi um recém-chegado, traçou não só do perfil do clube, do elenco, mas também da estrutura. E essa pergunta eu também vou fazer para Henrico. Obrigada. Bom dia. Eu sou um profissional com perfil que gosto de me conectar com o mercado no geral, né? E quando se fala-se de executivo de futebol, as pessoas só pensam que o executivo só contrata atletas, né? E não é isso. Ele tem que olhar por toda a cadeia que faz o jogo acontecer. Então tem todas as áreas que o executivo tem a responsabilidade de liderar todos os processos internos dentro do organograma do futebol. Então faz poucos dias que eu estou dentro do clube, ainda com algumas conversas com a diretoria e com a comissão técnica. Estou ainda absorvendo as informações para que nos próximos dias a gente possa sentar, reunir e tomar as melhores decisões para que a gente possa aí colocar o esporte no seu devido lugar. Porque essa situação que nós estamos passando é uma situação incômoda, está nos incomodando muito. Eu estive no CT ontem, conversei com alguns atletas e sabemos que está todo mundo incomodado com essa situação. Tiago, bom dia, bem-vindo ao Recife, bem-vindo ao esporte. Antônio, TV Jornal, SBT, Rádio Jornal também. A gente fala muito de contexto quando a gente aborda conversas com treinadores e jogadores. E eu queria saber, dentro desses diagnósticos que você tanto repetiu e desses teus primeiro sentimento dentro do clube, as informações que você está absorvendo, como que esse contexto ruim do esporte no momento da temporada molda o teu início de trabalho? Como que esse momento dentro de campo, esse momento de muita pressão de torcida, molda a chegada de um novo executivo dentro de um novo plano do departamento de futebol? Obrigado. É até complicado eu expressar isso, até porque não dá para entender o porquê o esporte está passando por esse momento na tabela. Porque a tabela não condiz o que é o elenco. Isso eu posso afirmar porque, como eu sou um cara do mercado, né, eu sei as peças que estão aqui dentro. Como eu já disse, ajustes nas janelas, elas acontecem em todos os clubes do mundo. Mas nós estamos agora procurando entender o porquê que nós estamos nessa situação tão incômoda na tabela dentro desse elenco que tem hoje dentro do esporte. Então, é um trabalho que nós estamos fazendo em conjunto com a nossa comissão técnica, né, que recém chegou também. Conheço o trabalho do Antônio,
Sei que é um profissional que vai extrair o máximo dos atletas para que a gente possa sair dessa situação. Tiago, bom dia. Felipe Lona, do canal do Luna. Seja bem-vindo, que seja uma passagem aí de muito sucesso para você aqui no esporte. Eu queria que você falasse um pouco de forma mais direta, se, apesar de você estar há pouco tempo, né, tá ainda se habituando a Recife, ao esporte, se o esporte já conversa com os jogadores, já existe esse trabalho de reforçar o elenco para a volta do Mundial, né? Vai ter uma pequena janela agora, então vocês pretendem fazer essas contratações para que na volta do Mundial a torcida já possa contar com reforços? Esse trabalho ele existe interno e externo. O interno nós precisamos dar tranquilidade, passar confiança para os nossos atletas e recuperar eles essa confiança. E o externo, o profissional do mercado, ele sempre que tem que estar atento a tudo, todos os cenários. Então já estou ativamente trabalhando, tanto interno quanto externo, para que a gente possa fazer o melhor para a gente conseguir aí os nossos objetivos na temporada. Eu esqueci de falar aqui uma questão assim, a questão do Henrico dentro do departamento. Henrico vai ter um papel, eu diria, muito importante. Primeiro, a criação do próprio cargo ele já é algo inovador para a gente, né? Mas mais do que isso, a função, né, que ele precisará exercer é aquela função que eu gosto de dizer assim, muito estratégica, ou seja, elevar ainda mais o status, né, o status quo do clube, ou do departamento de futebol. Mas com 90% do clube é futebol, então eleva-se também o status do clube como um todo. Então o Henrico tem essa missão, né, esse objetivo, né, de planejar estrategicamente o novo departamento de futebol, analisar todas o que tem de bom e o que pode ser melhorado, né, e além disso ele ser, vamos por assim dizer, o guardião do orçamento. Todos vocês sabem, né, que nós temos um zelo muito grande com a questão financeira. Então se critica, né, tem se criticado muito a questão dos investimentos, mas foram investimentos que foram feitos dentro de um planejamento financeiro, né, não houve endividamento, né, do clube para que fosse feito esses investimentos. Portanto, ele também será, né, o guardião desse planejamento nosso financeiro, né, junto ao departamento de futebol. Eu queria fazer só esse registro, tá? Obrigado. Henrico, bom dia, seja bem-vindo ao esporte. Você, como o Yuri falou, vai ter essa função, né, de tomar conta desse departamento. Já tem o Carlos Brasil, que já faz parte desse grupo, o Guilherme Falcão também, que o cargo que ele exerce hoje vai ser extinguido. Acho que Vai ser extinto o cargo. Nós não vamos ter nenhum diretor dentro da estrutura do futebol. Diretor, que eu digo, nomeado pela Sim. presidência. Mas até então, pelo que a gente sabe, ele ainda vai ter uma participação no futebol, né? Saco. Guilherme estava participando do dia a dia, até por uma transição, né? Guilherme é o detentor ainda hoje das informações até então. Uhum. Então tem que haver uma transição, tá? Mas assim, ele não vai ter mais nenhum diretor estatutário no CT. Tá. Além de mim. Certo. Então, além do Carlos Brasil, Guilherme, por enquanto, o Thiago, que está chegando agora também, tem o pessoal de análise de desempenho também, participativamente da questão de contratações. E eu queria saber de você, com essa sua chegada ao clube, o que é que você espera fazer de diferente? Até porque você estava no Figueirense, o trabalho lá, acredito que não tenha fluído tão legal, também o time não está numa situação tão interessante na tabela. Você chega para o Sport também, que vive um momento delicado também na tabela. Então, o que fazer de diferente para conseguir resgatar esse Sport? Até em cima do que o Thiago falou também. Novos reforços vão chegar. O Antônio Oliveira, querendo ou não, é uma nova comissão técnica. Então, tá tudo muito novo nesse processo ainda. Boa. Bom dia. Obrigado aí pela pergunta.
Realmente, como o presidente já antecipou, assim, minha visão ela é mais estratégica, né? Então, eu vou ali dentro do CT analisar o futebol como um todo e ser o guardião do orçamento, esse é o caminho que a gente vai, mas o meu foco, e assim, a minha experiência, minha parte acadêmica, ela é sempre voltada para uma gestão eficiente, acho que é aí que teve mais sinergia também, como o próprio presidente falou, da visão de negócio, da visão de gestão da diretoria. Então, meu dia a dia lá é criar novos processos, é tocar o clube de forma eficiente, entender onde a gente está fazendo coisa boa, onde a gente está fazendo coisa que dá para melhorar e gerar eficiência, tanto eficiência financeira como eficiência em processo. Acho que esse é um ponto aí fora de campo, né? Tirando contratações, e é o que a gente consegue ver ali num jogo de futebol, que é o grande suporte para os jogadores, para a comissão, que é onde a gente vai conseguir gerar valor, né? Então, a gente acredita bastante que a partir desse ponto, né, de fazer uma gestão bem eficiente, a gente consegue gerar valor para a comissão técnica, para os jogadores, e não para que eles consigam fazer um grande trabalho e tirar a gente da situação que a gente passa. Eu até falei para eles ontem que, para mim, o trabalho duro, ele supera qualquer coisa na hora de tanto sair de crises quanto chegar lá em cima, né, e ganhar campeonatos. Então, pode até ter talento, acho que ele é necessário para você chegar lá em cima, mas sempre que tiver mais trabalho duro do que talento, ele vai superar. Então, o meu foco vai ser esse, arregaçar a manga, trabalhar bastante, ficar focado ali no CT direto, para conseguir gerar essas eficiências ali no dia a dia. Henrico, bom dia. Dá para a gente dizer que o Departamento de Futebol do Esporte agora tem essa divisão, né, com o Thiago voltado mais para a parte do mercado, você com esses processos, o Carlos de Brasil mais com aquela questão de gerência, de futebol. E aí eu queria entender um pouco mais dessa tua questão de atuação. O presidente falou dessa questão do orçamento, né? E naturalmente com o esporte na lanterna vai precisar fazer alguns aportes. Mas também o esporte já fez alguns aportes anteriores que até agora não deram resposta. Queria entender um pouco mais dessa questão de não perder um ativo tão cedo, né? Como o clube pode trabalhar para não perder um ativo tão cedo. E aí eu vou novamente citar a questão do Matheus Alexandre, que em 48 horas saiu de titular para negociável, né? E até se já tem alguma atualização da situação dele. Eu vou te falar ali qual que vai ser o meu objetivo também. Então, quando você gera eficiência dentro de um clube, né, dentro de um CT, você acaba, vamos lá, achando partes financeiras ali que a gente conseguiria, talvez, até realocar. Isso é uma coisa trabalhada em conjunto, né? Discutido aqui com o presidente principalmente, porque a gente consegue gerar eficiência lá no dia a dia e talvez sobrar um pouquinho mais de recurso para fazer investimentos que a gente julgue melhores, né? Então, isso vai depender muito de como a gente conseguir fazer o diagnóstico de tudo que está lá. Eu cheguei ontem, por exemplo, e vou viver, pode ter certeza absoluta, aquele clube, lá o CT, 100% do meu tempo, para ter certeza que a gente consiga reverter a situação, e digo financeiramente mesmo, que a gente possa gerar mais impacto ali para trazer sobras, vamos colocar entre aspas, né, para rever a questão de investimento. Rico. Coletiva de apresentação, geralmente diagnóstico, está chegando, vou analisar, mas tem um diagnóstico que a gente já sabe que o torcedor está, né, chateado até demais. Como você poderia, né, colocar para o torcedor de uma forma mais, né, com um cerne mais profundo, de vender, né? Porque vendedor e comunicador todo mundo tem um pouco, né? Pelo menos na teoria. Na prática, eu queria que você falasse com esse torcedor também, que estou muito preocupado com essa resposta das arquibancadas, que a gente sabe que o torcedor é uma das forças do esporte dentro dos seus domínios. Como é que falar com ele mais profundamente que não as respostas de diagnóstico? Obrigado, boa sorte. É um bom caminho esse. Assim, até aproveito sua pergunta para falar que todo mundo que vai pegar um novo projeto tem que fazer, assim, uma pesquisa do lugar que vai, entender quem são as pessoas que estão lá, o tamanho de onde você está entrando, e assim, quando alguém olha o esporte, sabe que é referência. Então, é referência em tamanho de torcida, é referência em cidade, porque a cidade é muito bonita, é referência em povo, que é um povo super calor, que acolhe, assim, super sorridente. Isso também, essas coisas, elas têm que valer num dia a dia de trabalho, porque você tem que ir trabalhar com um sorriso no rosto. Você tem que estar feliz para onde você está indo. Senão já é mais difícil, né? Você conseguir sair de uma situação, mudar, melhorar. Então,
todo mundo faz essa pesquisa. Eu, quando vim jogar com o Cruzeiro aqui em 2022, foi difícil até eu chegar no camarote, de tanta gente que tinha, de tanta pressão, de tanta... então tem que bater muita palma para a torcida do Sport, para esse clube. E eu sei que passa por um momento difícil, e a única resposta que eu posso dar, e assim, sendo bem honesto, é trabalho. Você só sai dessas situações se você trabalhar muito. E trabalhar incansavelmente, e arregaçar a manga, e não deixar um suor passar, tudo que puder fazer, vai ter que fazer. É o meu perfil, acho que é o perfil do Thiago também, é isso que também acho que o presidente olhou, é que não tem tempo ruim, a gente vai fazer, a gente vai entregar, porque é a única resposta que a gente pode dar. É um momento de extrema união, eu sei disso, porque tem que estar todo mundo unido para conseguir fazer o Sport sair da situação, e alçar voos maiores, né? Assim, acho que a camisa, a torcida, todos eles precisam de voos maiores, a gente tem que estar lá em cima, então precisa fazer passo a passo, né, degrau a degrau, sair aqui de onde a gente está, para ir subindo. Então, assim, a única resposta que eu consigo te dar, que não fuja do óbvio, né, que nem você mesmo me pediu, é trabalhar, assim, é só arregaçar a manga e se dedicar e mergulhar de cabeça mesmo no que é o esporte. E eu tenho certeza absoluta, tenho convicção que a gente sai disso. Valeu. Henrico, bom dia. Sucesso aí na trajetória no esporte. Queria, na verdade, só repetir, né, a pergunta que eu fiz para Thiago, para você, em relação ao teu perfil de trabalho. E já que você deu uma deixa aí na sua fala, vou só mandar uma segunda pergunta, coisa rápida. Porque no Cruzeiro você foi gerente de operações. Então, só para amarrar mesmo, qual será a tua atribuição? Seria aqui no esporte um trabalho semelhante, ainda que num cargo, ocupando um cargo estratégico e novo, seria assim? A minha carreira foi moldada, mas assim, eu não tenho formação, nada de educação física, futebol, nada voltado para essa área. Eu sou engenheiro de formação, essa é a minha área. Então, minha formação acadêmica, tudo que eu estudei, sempre, já estou há 11 anos no futebol, mas eu fui formado com essa cabeça de engenharia, que engenharia é processo, é operação, é gestão eficiente, é economia. Então, assim, foi para esse lado que eu fui formado, e acho que quando você fala qual é o perfil de gestão, o perfil de gestão é mais ou menos com isso, é colocar isso no dia a dia de um clube de futebol, né? É adaptar o que é feito nas indústrias mais comuns, né? E colocar dentro de um processo de um clube de futebol. E eu acredito bastante nisso, acredito nesse nível de profissionalismo, é por isso que eu também topei o convite, conheço o presidente já há algum tempo, sei da linha de trabalho dele, então esse é o meu foco. E no Cruzeiro também era parecido, né? Quando a gente vem de Valladolid para o Cruzeiro, quando o Ronaldo compra o clube, eu era o diretor de operações, que em teoria é o segundo cargo ali, né? Depois do CEO, para olhar a questão de processos e assim, orçamentos, era basicamente o que eu vou fazer aqui, só que lá eu fazia gerindo um clube todo aqui, mas com foco no futebol. Só uma curiosidade, rapidinho. A engenharia de quê? Engenharia de produção, UFSCar, Federal de São Carlos. Henrico, bom dia, bem-vindo ao Esporte, ao Recife, tua passagem por aqui seja vitoriosa. Antônio, da Rádio Jornal, TV Jornal SBT. Cara, pode até parecer uma pergunta boba, mas eu acho que a profissionalização tão propalada no futebol, principalmente a partir da chegada das SAFs, da criação das ligas dos clubes, ela, na cabeça do torcedor, às vezes é você colocar alguém ali remunerado e acabou, e pensar em mercado. E eu estava dando uma olhada no teu currículo, a gente teve acesso, você trabalhou em vários cargos diferentes, dentro da função administrativa do futebol, com orçamentos diferentes, inclusive internacional, no Valladolid, como você citou. E eu não duvido que você vai viver o clube 100%, porque, pelo que eu tenho de informação, você vai morar no CT nesse início. Vou morar no CT. Então, eu queria que você explicasse, assim, até de forma didática, tentar se sintetizar. O que é profissionalizar de fato? Quais ações são necessárias no dia a dia para você, de fato, profissionalizar um departamento de futebol num clube desse tamanho como o Sport? Obrigado. Pô, é zero bobo essa pergunta, isso é bem interessante. Eu adoro esse assunto, não sei se a torcida gosta, mas eu adoro. Primeiro vem com uma linha estratégica de cima, né? Que aí é onde eu, de novo, bato palmas aqui pro presidente, que você não precisa ser SAF para ser profissional. Isso tem que tirar esse conceito, porque a gente vê SAFs que não são, e você vê clubes associativos, como é o caso do esporte, que é extremamente profissional, olhando de cima. Então,
O que é ser profissional no dia a dia? Claro que quando você fala de profissionalismo, às vezes é só assinar a carteira porque você tem alguém que está sendo remunerado para desempenhar uma função. Então você já começa a partir para o lado de profissionalismo. Mas não é só isso, é você colocar, ter a certeza que a estratégia traçada pela diretoria é implementada em todas as áreas do clube. É isso que é essa garantia, que é você tratar o clube de uma forma profissional. Então, e como é que você faz isso, né? Você faz por meio de processo. Então, você tem que alinhar a estratégia. Então, assim, quer dizer que está tudo escrito na pedra? Então o que foi decidido é isso, não muda, a sua convicção é essa e não muda? Não é isso. Você tem um caminho estratégico a ser seguido, e você vai, de tempos em tempos, tomando a decisão, fazendo checkpoints, fazendo feedbacks, se você está indo no caminho certo ou caminho errado, e vai corrigindo rota, vai acertando. Quem faz isso são os processos do dia a dia. Então, a minha garantia é que esses processos existam e que haja controle em cima desses processos. E para todas as áreas, né? Desde o pessoal da cozinha no CT, como o pessoal da hotelaria, como o processo de tomada de decisão de contratação. Todos são processos que eles têm que ser executados, né? Tem que seguir uma linha profissional para que a gente garanta que a estratégia que foi definida pelo clube seja seguida. Então, acho que esse é o meu conceito do dia a dia. Não sei se eu consegui explicar bem assim. E por isso que eu acho que também eu tenho que executar isso vivendo o dia a dia. Eu preciso estar lá dentro, eu preciso ver. Já aconteceram coisas comigo desde ontem, 6 horas da tarde, até hoje, 7h30 da manhã, que acho que ninguém viu no CT, porque ninguém estava lá dentro nesse período, sabe? Assim, eu acredito muito que essa geração de valor vai entregar pra gente também a tranquilidade para dentro de campo a gente conseguir sair dessa situação. Valeu. Bom dia, Henrico. Felipe Luna, do canal do Luna. Que seja também uma passagem sua aqui de muito sucesso no esporte, muito vitoriosa. O presidente ele explicou um pouco como vai funcionar essa hierarquia, mas eu queria deixar um ponto claro para o torcedor e para a gente aqui. Você delega depois todas as suas informações ao presidente Yuri Romão. A informação que a gente tinha é que o Guilherme, ele, quando passasse essa transição, ele se tornaria um supervisor, que supervisionaria esse trabalho e passaria para o senhor. Então, depois dessa transição, o Guilherme ele não vai fazer mais parte do departamento de futebol. Vai ficar apenas o Henrico. É para ele. Mas aí, se o senhor quiser falar também, fiquem à vontade. Não sei, presidente. Não. Guilherme, ele está fazendo essa transição, né? Como eu falei anteriormente, acho que foi até a pergunta do Pedro. Ele é o detentor hoje de muitas informações, de negociações que foram feitas. Enfim, ele era o director manager, né, do departamento. Mas está passando para o Henrico, mais para o Henrico do que propriamente do Thiago. E a partir disso, não. Guilherme deixa. A função não tem mais, né, dentro do clube. Tá? Hoje, a gente vai ter uma reunião com os ex-presidentes, definir se os ex-presidentes querem estar mais próximos, porque como se próximo, eu vi isso, alguém comentou isso comigo. Vai perder a essência do clube quando profissionalizar, não sei o quê. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E até para, eu vou estar entre aspas, fiscalizar isso, talvez pode ser até que algum presidente, um ex-presidente queira participar de um dia a dia, o Henrico fazer uma apresentação quinzenalmente ou mensalmente para esses dirigentes, né, ex-dirigentes do passado, que eu acho importante. Enfim, isso não está definido, tá? Não tem mais essa... De fato, o departamento de futebol do esporte, ele se tornou 100% profissional, tá? E Henrico se reporta diretamente a mim. A partir de agora, o departamento de futebol se reporta diretamente à presidência. Feito? Gente, antes de finalizar, a gente vai abrir uma rodada de perguntas para o presidente. Se alguém quiser, fica à vontade. Boa. Yuri, eu queria que você fizesse um balanço desse atual momento do esporte. Obviamente, quando iniciou a temporada, ninguém imaginava, até pelos investimentos, que o esporte estaria nessa situação. Vocês ganharam o Pernambucano, a Copa do Nordeste está em stand-by, né? Ninguém sabe quando é que de fato vai acontecer por conta dessa setembro, confusão da CBF aí. Pelo menos a informação que eu tive da diretoria de competições da CBF,
que seria setembro e outubro. Então eu queria que você fizesse um balanço desse atual momento. Você teve que afastar atletas, você teve que refazer o departamento de futebol. Então, aquele Yuri do começo da temporada tinha uma ideia e o Yuri atual provavelmente tem outra ideia. Então, fazendo esse comparativo de pensamentos até o momento. Que esporte hoje você tem em mãos e que esporte a torcida pode esperar nos próximos meses? Eu tenho o Esporte Clube do Recife em mãos. Né? Mas, contextualizando tua pergunta, Pedro, muito boa, por sinal. Primeiro, assim, o esporte, ele eternamente, né, vive sempre em ebulição. Né? A gente está sempre... como você bem colocou, ninguém imaginava que com os investimentos que foram feitos, né, a forma como a gente vinha trabalhando, planejando o departamento como um todo, aí não estou só departamento, inclusive no campo, a gente tivesse numa situação, né, da tabela como está agora. Né? Ninguém imaginava, ninguém. Nem vocês mesmo da imprensa, acredito. O problema está posto. Então, cabe a mim, enquanto gestor, enquanto dirigente maior do clube, né, tentar mudar esse cenário. E é isso que a gente está fazendo. Né? Cenários difíceis a gente já enfrentou. Cenário pior do que o final de 2021 e 2022 não vai existir um clube. Vai demorar a acontecer. E a gente enfrentou. E saiu daquela situação, né, extremamente difícil. Como o Thiago até mencionou, nós temos um elenco bom, né? O que talvez está faltando é o encaixe, a sintonia fina, né? Aí estou falando do ponto de vista desportivo, que o grupo com certeza vai dar essa resposta dentro de campo, tá? Em relação ao departamento, né? A gente acha eu não estou mudando o pensamento, tá? Era um pensamento que já tínhamos no passado, só que eu gosto das coisas mais paulatinas. Eu imaginava que a chegada de dois executivos, ou de um executivo, falar do caso do cargo do Henrico, era mais para o final do ano. Né? Isso já estava decidido internamente. A gente antecipou, já que precisou fazer algumas mudanças. Né? Eu tenho uma coisa comigo, desde a época que trabalhava em multinacional, assim, a gente não vai colher nunca resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Tá certo? Isso eu carrego comigo. É dentro da minha casa, é dentro no ambiente de trabalho, é aqui dentro do clube. Então, a gente precisava fazer alguma mudança. Por isso, eu optei, né, por, de fato, antecipar o projeto e colocar em curso. Tá? Não sei se respondi à altura. Presidente, bom dia. O Sport tem a sua pior campanha, né, da história do Campeonato Brasileiro, com 2 pontos conquistados. Queria entender assim, um pouco mais desse raio-x que vocês fizeram. Assim, o senhor naturalmente fez uma correção de mudança de rota no departamento de futebol. Aí eu pergunto se essa mudança não poderia ter acontecido um pouco antes. E também até, naturalmente, o que passou, né? Não volta mais. Projetando o futuro, o Sport tem essa pausa aí de uns 45 dias. E o senhor sempre bateu na tecla da questão financeira. E falou também em outras entrevistas, né, que o Sport vai fazer aporte. O Sport vai, abre aspas, pesado para o mercado da mesma forma que foi no início do ano? Ou isso aí depende muito desses próximos 2 jogos? Enfim, depende de alguns contextos. Em relação ao raio-x, né, falou, né, no início. Você precisa ser muito racional. Quem faz gestão, né, seja no departamento de futebol, seja numa empresa, você precisa ser muito racional nas suas tomadas de decisão, tá certo? Ou de decisões. No caso do futebol, como tem uma componente muito pesada, que é a emoção do torcedor, às vezes a gente antecipa algumas decisões. Tá? Essas decisões, no caso aí do departamento de futebol, elas podem trazer algumas consequências financeiras, né? Consequências de ordem, inclusive, do grupo, tá?
Eu imagino que a sua pergunta foi em relação à saída da antiga comissão técnica, né? Assim, existia eu não vou chamar de apelo, mas assim, existia uma comunicação conosco dos atletas de que eles iriam reverter aquela situação com a antiga comissão, tá certo? Então, eu não faço gestão eu chamo de estilo machadada, dando de cima para baixo. Não faço isso. A gente conversa, a gente interage com a comissão técnica, interage com os atletas, interage com o corpo diretivo até então o vice-presidente Guilherme. Então, assim, pode até parecer para a torcida, né, que foi uma decisão tardia, tá certo? Mas tem contextos. Tem contextos que eles precisam ser respeitados, né? Você não pode simplesmente dizer assim, Lucas Holanda, você saia que você não presta. Não é assim que funciona a coisa, tá? Então é isso. E com relação ao futuro, eu estou aguardando eu sei que essa semana já se iniciou aí as conversas internas com comissão técnica, enfim, com o próprio Thiago aí à frente desse processo. Henrico talvez ainda não tenha participado, que chegou ontem, ainda não deu tempo de fazer, mas de chegar para mim, qual é a necessidade de pontual, né, do elenco, e a gente vai fazer uma análise financeira, e aí eu vou envolver os nossos diretores da área financeira para ver como é que a gente vai poder aportar, tá certo? Presente. Opa. Bom dia. Bom dia, você falou de mudança de planejamento, né, para poder ter uma nova realidade. E dentro desse contexto, na situação do esporte hoje, o que é que você poderia dizer para a gente, para a torcida do esporte, de arrependimento ou de equívoco que aconteceu até então, para que haja uma nova realidade, né, dessa mudança que você está colocando aqui? Obrigado. Alessandro, veja bem, a resposta do Lucas, acho que ela cabe aí, tá? Assim, não é na questão de arrependimento. Não há a gente tem por que se arrepender. As decisões que elas são tomadas baseadas naquilo que a gente está vivenciando no dia a dia do departamento. Seja para tomar uma decisão mais firme ou segurar um pouco mais a decisão, tá certo? Ela é baseada em contextos, a gente conversa. Tá? Então, mais uma vez, isso várias vezes isso foi conversado internamente. Tá? Então, assim, não tem por que arrepender. Né? Chegamos ao limite. Traçamos um deadline lá de começo, meio e fim, não dá paciência. Tá? Então, essa decisão é tomada. Eu já disse aqui diversas vezes. Eu não sou. Desculpa. É teu, né? É teu. Eu não sou omisso. Tá? Eu não sou omisso. Agora, eu também não saio tomando decisões à torta e à direita sem que haja um embasamento, inclusive técnico, para aquilo. Tá? Então, não cabe arrependimento. Talvez o contexto é de uma situação que naquele momento que a torcida, né, que pessoas até próximas a gente pedia a saída, ainda não cabia. Né? Então, é isso. Yuri, bom dia. Bom dia, Camila. Você tinha mencionado na resposta, acho que foi de Lucas, falando sobre a análise financeira que você e o financeiro do clube iam fazer em função dos aportes, né, que podem ser gerados para essa próxima janela, as próximas janelas, na verdade. E aí minha pergunta é justamente em cima dessa análise financeira. Como você é um cara que está diretamente ligado também às finanças do esporte, afinal, o presidente, queria que você falasse como é que estão as finanças do esporte em função desses investimentos que foram feitos, né? Quase, ou mais do que isso, 60 milhões de forma extraoficial. Não chegou a 60, não, é 57, alguma coisa. Pronto. Quase lá, 57 milhões em investimentos que, neste momento, em função da tabela, ainda não se concretizaram. Teve também essa comunicação aí por Matheus Alexandre, de que seria colocado ao mercado. Isso, de certa forma, não preocupa vocês do ponto de vista financeiro e também administrativo, para que consiga realmente
quitar essas contas, que tem sido algo bem perene na tua gestão, né, de ter responsabilidade financeira, mas, ao mesmo tempo, isso não se contradiz um pouco mais de colocar um ativo do clube de 9 milhões no jogo como titular e depois colocá-lo para até blindá-lo, né, ao mercado. Então, queria saber, assim, como é que estão as finanças do esporte dentro desse contexto de momento muito ruim do esportivo, de atleta sendo negociado que foi comprado, para que você desse também essa resposta à torcida que muita gente realmente quer saber. Obrigada. Em relação à parte financeira, Camila, a gente, como você bem colocou, na realidade, a sua pergunta você já respondeu. A gente tem muito zelo, né, pelo caixa do clube, né? Todo mundo sabe da forma austera com que nós administramos o dinheiro do clube. E mais especificamente ao investimento que foi feito, né, em alguns atletas. É importante ressaltar que para uma Série A, poucos ou quase nenhum atleta, talvez o Thiago possa responder melhor do que eu, inclusive, chegarão ao clube, ao esporte, se você não fizer investimento. Poucos ou quase nenhum. Tá? E os valores que foram investidos, talvez a gente, até pelo nosso passado, a gente não passou muito tempo sem investir, sem contratar atletas e tal. Muito tempo mesmo, né? Acho que quando eu contratar é comprar, né? Adquirir, né, os direitos econômicos dos atletas. Isso assustou um pouco o torcedor, assustou um pouco talvez vocês aí da imprensa, mas mais uma vez eu digo, assim, a gente não fez nada daquilo que não estivesse dentro de um racional financeiro traçado, de um orçamento, né? A gente tem um conselho fiscal aqui muito atuante, e tudo que a gente faz, né, de investimento, seja a compra de um ativo como é o terreno ao lado do CT, ou outros investimentos, a gente comunica tanto ao conselho como eu faço questão de fazer isso, até para dividir com eles, né? Não é dividir responsabilidade, não estou me eximindo das minhas responsabilidades. O que eu faço é mostrar para eles que a gente está fazendo a coisa de forma muito transparente, né? Temos a prerrogativa, ela é do presidente, tá? Então isso pode ser feito. E como na resposta que eu dei anteriormente, assim, a gente vai fazer essa análise agora, né, de quais são as posições que precisam de um reforço ou outro, e ver qual é o tamanho do investimento que a gente pode fazer, né, e faremos. Em relação ao ativo, né, que você falou, seja um, seja outro, assim, às vezes um atleta não dá certo aqui e dá certo em outro clube e arrebenta no outro clube. Isso eu já vi diversas vezes, né? Diversas vezes. Então, tanto um atleta como outro tem mercado, né? Infelizmente, a nossa torcida não tem mais paciência com o atleta, então não adianta a gente ficar expondo ele, né, aqui dentro, né? E só para finalizar, assim, a escalação dele você falando em preservar, na realidade, não depende nem de mim, nem de diretor nenhum, né? Depende exclusivamente da comissão técnica, tá? Assim como vocês, nós também ficamos surpresos que tem a escalação do atleta. Então, eu acho até pela confiança que o professor tinha no atleta, ele estava bem, então não depende da gente, tá certo? Eu acho que no passado, talvez, não sei quando, no passado deve ser um passado bem longínquo, os dirigentes ainda tinham aquela ingerência sobre o treinador, mas hoje é impossível isso acontecer. Presidente, bom dia. A gente sabe que clubes do tamanho do Sport e outros clubes da Série A, Flamengo, São Paulo, por aí se vai, eles carregam um organismo vivo. Eu digo isso não para explicar para você, mas para quem está acompanhando a gente. Um organismo vivo que é
a parte política do clube, o ambiente político do clube. E em momentos de crise, esse ambiente político ele pega fogo, né? E até atinge nós, repórteres que estamos na cobertura, muita gente vem procurar, muita gente vai querer falar, aquela coisa toda. E você citou agora há pouco que convidou ex-presidentes para um almoço para explicar toda essa mudança. Não foi uma reunião. Uma reunião para explicar toda essa mudança. Na sessão solene do Conselho, nas imagens que a gente teve, você teve ao lado do Vanderson, do Gustavo do B, outros ex-presidentes do esporte, do Branquinho também. Eu queria te perguntar, presidente, como é que está o ambiente político do esporte hoje? Queria que você pudesse colocar para a gente a tua perspectiva como presidente do clube atualmente. Bom, primeiro, em relação a ex-presidentes, né, e lideranças do clube, eu tenho um excelente relacionamento, né, com todos ou quase todos. Conversa-se, né, esses que você citou, né, de fato tivemos juntos, no caso de Gustavo, tem umas reuniões que Gustavo participa, o presidente Branquinho é um presidente que eu consulto, né, por telefone várias vezes. Vanderson também, uma pessoa que eu tenho enfim, o ambiente político, como você bem colocou, Antônio, ele depende muito das vitórias, né, da bola entrando, né? A gente enxerga, né, e aí tá com razão, o torcedor tá magoado, enfim, a gente entende isso, né, já há algum tempo que a gente tem dificuldade, eu digo a gente, é o clube como um todo, seja a minha gestão, seja a gestão de presidentes anteriores, tem uma certa dificuldade no relacionamento com a torcida, porque a gente está sempre a gente nunca está num momento flat, né? Aquele momento que você... Então, de fato, isso ajuda nessa efervescência do momento político. Agora, não se pode negar, né? Não se deve negar, na realidade, assim, o clube vem numa crescente do ponto de vista administrativo, financeiro, né? Tá num momento desportivo ruim? Tá. Mas eu tô há 2 semanas dormindo 2, 3 horas por noite, trabalhando, né, ligando, fazendo reunião 4 horas da manhã, né, como eu fiz, pra gente sair dessa. Ruim seria se a gente, num momento difícil como esse, eu tivesse pousando aqui de que tá tudo bem, que tá tudo, né, mil maravilha, vai melhorar, né, a fada madrinha vai chegar aqui, não é isso. Pelo contrário, né, contratar executivos do quilate dos dois, contratar uma comissão técnica, né, nova, isso demora muito. Existe uma ciência, eu estou dizendo isso, uma ciência para contratar hoje uma comissão técnica. É uma ciência. Você acerta aqui com o cidadão agora, aí vai para o empresário acerta com você, aí daqui a 5 ele some, 5 horas depois ele aparece, não, tem uma proposta melhor no México. E aí? Acertado com você. Então, é uma ciência. Por isso que se demora tanto a contratar uma comissão técnica. Você tem mais experiência do que eu nisso aí. É um negócio impressionante. Então, assim, mas nós fomos ágeis, fomos firmes, né, trabalhando de madrugada. Não é modo de dizer, não. Nós trabalhávamos de madrugada para poder trazer a comissão técnica o mais rápido possível. O mais rápido possível. E foi o que aconteceu, né? Enfim, respondendo diretamente à questão da política mesmo, ela só vai melhorar, né, esse ambiente, né, essa harmonia que a gente tanto deseja, que a gente precisa, né, ela só vai melhorar quando a bola entrar, quando a gente começar a ter resultado positivo. Fora disso, eu acho muito difícil que aconteça, né? Agora, o respeito existe, né, tanto de lá para cá como daqui para lá, né, ou seja, eu nunca vou deixar de respeitar um ex-dirigente. Isso aí não há a menor possibilidade, tá? E aguardar que as coisas melhorem internamente. Eu confio no trabalho dos dois,
né? Confio na comissão técnica e que a gente vai melhorar para poder esse ambiente, como a gente diz aqui no desarnar, né? Presidente, boa tarde. Agora sim, boa tarde. Presidente, eu fugi um pouquinho do momento do esporte para falar um pouquinho sobre CBF, porque a CBF vai ter um novo presidente que deve ser aclamado, né, que é o Samir. Só que os clubes, inclusive o esporte, apoiou o Reinaldo Carneiro, né, e acabou que o Samir será o novo presidente. O senhor já conversou com o Samir, ainda não conversou com ele? Eu queria que o senhor desse sua opinião também sobre essa aclamação dele e também sobre esse voto, que é uma opinião pessoal minha. Eu acho muito injusto. Acaba que os clubes têm um voto um potencial menor do que as federações, né? No caso aqui, os clubes queriam outro candidato, por conta do apoio das federações, fica inviável até dele se candidatar. Então eu queria que o senhor desse a sua opinião sobre isso também. Interessante, Luna, tua pergunta. Nós fomos pegos, né, de surpresa aí com mais um imbróglio dentro da própria Confederação Brasileira. Nós, clubes da LFU, a sua grande maioria, acho que são 32, se eu não me engano. Não, 30 clubes da LFU. Nós decidimos, né, pode ser que haja uma nova reunião e mude, mas até nesse exato momento, nós decidimos que nós não vamos aderir, nesse primeiro momento, né, a um alinhamento automático com o candidato, né? Houve, de fato, né, isso até conversando com o nosso CEO lá da LFU, o Gabriel Lima, diz assim, a gente se sentiu desrespeitado, tá? Clubes de série A e B, simplesmente nós fomos chamados, né? Aliás, nós não fomos chamados para qualquer conversa. Então, assim, ora, depois a chapa tá pronta, diz, a chapa é essa, tu vem? Não é assim que funciona, né? Então nós estamos muito firmes, né? Clubes como Internacional, Fluminense, Fortaleza, Sport, enfim, até clubes da Libra também, Atlético Mineiro, São Paulo, enfim, eu estou lembrando alguns. A gente está muito firme nessa coisa. Assim, nós vamos conversar, lógico que a gente quer conversar. Agora, precisa mudar essa questão da paridade do voto, né? Se alguém for lembrar, na eleição de Edinaldo, quando os clubes chegaram para votar, nós já chegou eleito, né? Porque só ali ele já tinha 81 votos, 27 vezes 3. Qualquer voto de qualquer presidente de clube ali, né, que é legítimo, eu posso discordar. É legítimo. Qualquer voto não ia adiantar de absolutamente nada. Nada. Então, assim, se eu tenho, parece que a chapa foi lançada com 22 federações, se eu não me engano, né? Depois, agora são 25. Qual é o peso que nós temos nisso? Agora eu pergunto a vocês. Quem são os protagonistas do futebol do Brasil e do mundo? São os clubes. Então, assim, a gente lançou uma carta ontem, né, dizendo que a gente quer mexer nessa questão da paridade do voto. Não pode. Se é para ganhar uma eleição, vamos ganhar de forma democrática, né? Ou seja, ele vai ter que se comprometer com o futebol, né? E uma outra coisa que acho que agora chegou ao momento é de Libra e LFU se unirem e formarem a liga. Isso aí eu acho que é o melhor momento que se tem. Henrico, que participou de várias discussões dessa dentro da LFU, é o melhor momento que se tem para que a gente possa, de fato, agora partir para uma liga única, né, e organizar o Campeonato Brasileiro, ter a arbitragem profissional, né, e por aí vai.
Eu acho que é um momento interessante do futebol brasileiro. Eu já venho dizendo isso há muito tempo, né? Que a gente está passando por uma transição, tá mudando de forma rápida. E é isso.